no teatro como ator. Eu era bem jovem, assim, tinha 15 anos quando eu comecei a fazer curso de teatro aqui no Recife. E depois fiquei mais trabalhando profissionalmente mesmo como ator durante um tempo. Fundei um grupo de teatro que chama Grupo Teatral Arte em Foco. E o diretor era Samuel Santos, que permanece hoje aí com o grupo Poste. Mas minha vontade sempre era trabalhar com cinema também, mas para mim isso era tão distante, assim, a realidade de Recife. Eu nunca imaginei que existiam pessoas que faziam cinema aqui. Então o teatro para mim foi a primeira coisa que chegou, que eu entrei assim de cabeça. E aí já no teatro eu fui vendo, conhecendo pessoas e vendo que existia já um universo aqui de pessoas que trabalhavam com filme. Poucos longas, mas muitos curtas que estavam rolando na época já. E aí eu comecei a entrar nesse caminho também, assim. Então fui trabalhar numa produtora, que aí depois comecei a fazer uns curtos, a trabalhar. Trabalhei muito tempo com produção também. E aí fui entrando e terminou que hoje eu tô no cinema já há 15 anos. Não voltei mais pro teatro, mas até um dia eu penso em voltar a fazer alguma peça, alguma coisa. Eu acho que eu já estou no 21º longa. De curta eu acho que eu tenho uns 20 ou 30, assim, filmes que eu participei, né? Na maior parte eu produzo, assim, sou diretor de produção, produtor associado. E também já trabalhei muito como assistente de direção. E como diretor eu fiz 2 curtas e um longa. Fiz 3 curtas, na verdade. Meu primeiro curta que foi uma ficção, depois eu fiz 2 documentários, que é Urânio Picuí, que é lá no Seridó do estado da Paraíba. E o longa que eu dirigi foi o Azul de Nazaré. Para brincar de caboclo de maracatu, tem que fazer uma jura de 7 anos. Se o cara morrer antes dos 7, o espírito tem que voltar e arranjar quem termine a tarefa. Eu acho que não existe um rótulo de cinema pernambucano. Eu acho que existe uma classe artística, pensadora e fazedora, trabalhadora de cinema que existe aqui, assim. Existe uma força de um edital que está consolidado, que é o Fucultura, que possibilita alguma quantidade grande de produções e muitas que se destacam no cenário de filmes de arte e se destacam fora do Brasil como dentro do Brasil, como obras que têm uma importância, uma visibilidade muito grande. Mas também, antes de existir o edital, já existia toda uma formação de cinema aqui em Pernambuco, né? Desde o século XX, como na retomada. Então eu acho que não existe um rótulo. A parte artística, especificamente, dos filmes, eu acho que eles não se comunicam assim por inteiro, assim, pra gente rotular como um estilo, como... Acho que não, eu acho que o que identifica cinema pernambucano é os filmes que são feitos aqui mesmo, assim, por pessoas que são daqui e que trabalham aqui também.
Eu acho que a Zona da Mata é um berço de artista assim muito forte, assim, acho que vem por toda a história mesmo, desde vindo da resistência, tudo que aconteceu com o maracatu, que é uma arte de pura resistência, que eu acho. Eles estarem aí até hoje, passaram por tudo, foram proibidos, era proibido, eles continuaram, praticavam maracatu escondido, passou pela ditadura militar, por toda a dificuldade financeira, de tudo, são trabalhadores rurais e mesmo assim conseguem manter e botar na rua tipo uma tradição, tipo uma força popular assim da cultura. Tem uma história muito incrível que eu acho do maracatu rural, que eles não são nostálgicos. Eles não ficam, tipo, endeusando o tempo do passado. Tipo, eles acham que o hoje que é bom. Que, tipo, que eles estão em evolução. Isso é muito massa, assim, tipo, que é uma arte que está em evolução, está evoluindo. Não estão presos a uma coisa que aconteceu lá atrás. Então, tipo, o Barachinha mesmo é um dos que sempre fala assim, tipo, hoje que é bom, que a fantasia do caboclo é com lantejoula. Antigamente era com vidrilho, tipo, pesava muito mais. Antigamente era feio, tipo, a cabeça era com papel de jornal. Hoje em dia é com essas fitas coloridas. Então, tipo, toda uma coisa de evolução que eles falam, tipo, eu acho isso incrível, assim. Tipo, antigamente era muito mais sofrido, tinha que andar muito mais, hoje em dia vai de ônibus. Então eles estão sempre num ponto que eles querem melhorar. E eles não ficam falando, como era lá atrás, era assim, era assado. E todas essas coisas religiosas e sobrenaturais também, elas estão indo junto. Por mais que seja mais difícil da gente ver como era antigamente, mas quem está brincando maracatu ali tem suas superstições e seus rituais religiosos, não tem nenhum que não tem. Porque justamente o que diz que não tem é o que mais tem. É isso que todo mundo fala lá. Então, enfim, o maracatu é uma coisa que cada um tem o seu ritual. Não é um ritual coletivo religioso, mas cada um tá ali junto. Toda essa parte tecnológica, ela vem somando muito bem e tipo as coisas das redes sociais pro maracatu e pra ciranda e pra tudo da região, pra cultura da Mata Norte, tipo, é sensacional. E eles conseguem, tipo, se projetar e divulgar tudo. Tipo, o mestre Anderson mesmo, tipo, ele sempre foi muito ativo, assim, nas redes sociais, assim. E, por exemplo, no Azog, tipo, eu tive uma brilhante ideia, assim, disse, porra, eu tive uma ideia incrível. E aí chamei logo antes pra dizer, porra, antes eu tive uma ideia do caralho, que é botar vocês duelando no WhatsApp. Aí ele disse, pô, a gente já faz isso, a gente tem um grupo aqui, pô, tem quase 200 pessoas no grupo. Da porra. Nossa, não cai, velho. Porra. João, né? Pega, não deixa. Caderino, mestre do samba ligeiro. Caderino, mestre do samba ligeiro. Você que cantou primeiro, Erino ainda não vi. Vou deixar o mestre Bi pra apanhar pro derradeiro. No zap zap tu sabe que eu sou pesado. No zap zap tu sabe que eu sou pesado. Se quiser ser escalado, vá pro programa da Xuxa, que Neymar da bola murcha não joga no meu gramado. Num pega-pega vocês me conhecem bem.
Num pega-pega vocês me conhecem bem. Talento esse mestre tem. E por favor não farrape, que aqui no Zap Zap não dou moleza a ninguém. Eu sou isso aí, mestre, gostei. Então, eu acho que daí já vem muito desdobramento, assim, pra ser esse, eu acho que esse berço de artistas, assim, que tem na Zona da Mata, né? Eu sou muito fã de muitas pessoas de lá, né? Tipo, minha relação com o Azougue Nazaré, eu conheci muitos deles e sou bem fã mesmo, assim. Eu acho que posso destacar, primeiro, grande parte do elenco do meu filme, do Azougue Nazaré, eu sou muito fã, assim. Tipo, o Mestre Barachinha, eu acho uma figura sensacional, assim. Tipo, um mestre incrível, um artista fenomenal, assim. Tipo, além de ser um ser humano muito admirável, assim. Um lorde, incrível, assim. Mestre Anderson, que tá aí bombando agora, fazendo um monte de show. Já fui pra 2 shows dele em São Paulo, tipo, é incrível ver. Conheci Anderson quando Anderson tinha 18 anos, lá dentro do Maracatu, do Caminho Brasileira. Ele tava gravando o primeiro CD dele, lá mesmo com a galera de Nazaré. E aí ver hoje, assim, que realmente sendo um amadurecimento artístico mesmo, musical dele, junto com o Siba, né, que produziu o CD dele novo. Sou bastante fã também, acho incrível o trabalho dele. Tem Valmir do Coco, que é a catita do Azougue Nazaré, que é incrível, é plural, ele é tudo, assim, ele consegue ser um excelente ator, um excelente cantor, coquista, faz Papai Noel, faz tudo, assim, tipo... Ele é incrível, assim, um ator fenomenal, assim. Tipo, achei uma das grandes descobertas, assim, que eu tive na minha carreira, assim, no cinema, tanto de produtor como de diretor, assim. Eu acho que uma das grandes descobertas foi Valmir mesmo, porque é muito bom, assim, você ver que você apostou numa pessoa que realmente tá se entregando ali com tudo, sabe? E tem um talento assim incrível assim para o que ele está fazendo. Então, sou bastante fã dele também. Então eu fiz um curta, meu primeiro curta, que foi Urânio Picuí, que é na cidade do meu pai, o sertão da Paraíba, sertão do Seridó, que é Paraíba com Rio Grande do Norte. E eu tenho todo um trabalho para fazer com filmes nessa região, no Seridó, né? Tanto que enfim, tipo, levei filmes pra gente fazer lá, tem um Boi Neon, a gente filmou lá em Picuí. O Bacurau a gente filmou em Parelhas, que é vizinho a Picuí também. Meu próximo longa é lá também. Então eu tenho todo um trabalho nesse lugar que eu acho incrível. E eu quis fazer alguma coisa em Nazaré, que é a cidade da minha mãe. Tipo, a minha avó nasceu em Nazaré da Mata. E aí eu comecei com essa ideia de querer fazer alguma coisa em Nazaré da Mata, mas por já achar Nazaré da Mata muito incrível, assim. Acho que como todo pernambucano, assim, que conhece um pouco do maracatu, sabe que Nazaré é a terra do maracatu rural, já viu alguma coisa, já foi em Nazaré e já viu alguma apresentação. Então eu sempre tive uma admiração por Nazaré, assim, sabia que era a terra da minha avó e queria ir fazer alguma coisa lá. Então foi quando eu criei um projeto que eu ia fazer um documentário em Nazaré, que ia abordar justamente a parte religiosa do maracatu. E aí foi quando eu comecei a ir para Nazaré para pesquisar as coisas, e foi quando aí, junto com o Ítalo, que tem uma família de motoristas de cinema que trabalha comigo há muitos anos. Desde que eu comecei, eles trabalhavam comigo, que é Seu Paulo, Paulinho e Ítalo. Seu Paulo é o pai, Paulinho e Ítalo são 2 irmãos, assim.
que os 3 são de Nazaré, são pessoas muito queridas, assim, amigos do peito, de verdade. E aí eles são de Nazaré e aí eu comecei a ir para Nazaré junto com eles, assim, para poder pesquisar. E aí, junto com o Ítalo, eu fui descobrindo o Cambinda Brasileira. E aí rolou uma ligação muito forte com o presidente de lá do Maracatu, que era o Zé de Carro, que já faleceu. Enquanto o dia não finda, provo que eu não sou otário. Parabéns o aniversário, que o Senhor nos diga bem. E aí eu me senti muito em casa. E aí o filme foi surgindo a partir daí. Foi quando eu percebi, assim, por exemplo, uma das pessoas que eu já conheci, que já admirava muito, que era Barachinha. Eu cheguei para Barachinha para ter uma conversa com ele, disse que estava fazendo um filme, que era um filme de ficção. E que eu queria muito que ele participasse, contei a história do filme para ele. E ele disse para mim que, tipo, se só restasse uma pessoa para fazer o filme, essa pessoa era Barachinha, que ele estava mais dentro do que nada. Então, foi incrível, assim, a ligação e a força que o filme foi construindo e ligando com todo mundo de lá. E agora aqui dentro dessa casa tem demônio, né? Tem, e anda com você. Comigo? É. Porque quando eu era mestre de maracatu, que tinha o demônio do meu lado... Barachinha, vem cá, pastor. Barachinha deixou o maracatu e entrou na lei de crente. São coisas que me interessam, assim, que eu acho interessante, que eu gosto de contar também. Eu tenho um trabalho de pesquisa religiosa, assim, tipo, eu fiz uma série que chama Encantaria, que são 4 documentários de religião popular brasileira. Então tem um que é no Acre, tem outro que é no Mato Grosso, tem outro que é no Maranhão, tem outro que é em Pernambuco. Então isso me interessa muito, assim, tipo, eu gosto. E no Azog, o que eu achei muito interessante, assim, quando eu estava construindo o roteiro, foi que as histórias que tinha do maracatu do passado, elas são fenomenais, assim, são incríveis. Que é justamente toda a coisa do sobrenatural. Que é o caboclo que ele tomava o Azog e ele se voltava, sumia aqui e aparecia em outra cidade. Que ele não andava, que ele não abria porteira, ele voava. Que ele duelava contra 10, sozinho. Então tem toda uma coisa de super-herói, assim, em cima do Caboclo de Lança, quando ele está na força da proteção do carnaval, que é uma força religiosa. Então eu achei isso incrível, e aí comecei a querer botar justamente, hoje em dia, as histórias que eram do passado. Eu acho que o impacto que causa, tipo, é justamente esse, eu botar histórias que eram de 100 anos atrás, 50 anos atrás, hoje em dia, num cenário hoje em dia, então isso fica futurista ou distópico, né? Porque acho que a cada dia que passa mais, as coisas sobrenaturais, elas tendem a ser mais distantes, achar que são mais distantes da gente, né? Então, enquanto isso, em toda a história da humanidade sempre andou junto e acho que sempre vai andar junto ainda. Irmão, alguma vez já aceitou Jesus? Eu nunca fui contra ele, pastor.